Vamos falar sobre manifestação, especificamente sobre o Caderno da Gratidão ou o Diário da Gratidão, um tema que está em alta já faz algum tempo, principalmente lá no TikTok e aqui no YouTube também. Eu comecei a fazer já tem alguns anos, então vou contar a minha experiência, se vale a pena ou não fazer, quais as vantagens, quais as desvantagens, porque tem desvantagens, e acima de tudo, se vale a pena ou não fazer isso. Então, começando aí do início, eu comecei a fazer o Caderno da Gratidão no final de 2023, do final de 2023 para o início de 2024. E eu sempre achei essa ideia de Caderno da Gratidão um pouco familiar, e aí quando estourou o assunto, principalmente lá no TikTok, eu pensei, por que não fazer, né? Afinal de contas, tem um monte de sonhos que eu quero realizar, um monte de metas, de desejos, e a promessa é que você fazendo o Caderno da Gratidão, você vai realizar tudo isso. Então é uma proposta bem tentadora. Aí eu comecei a fazer, e como é que eu fazia nessa época? Eu fazia meio que uma projeção. Eu escrevia coisas que eu queria que acontecessem, e eu era muito específica em relação a essas coisas que eu queria, as datas que eu queria que elas acontecessem. Então eu fazia tudo muito detalhadinho, tipo, até o dia tal, eu quero isso, isso e isso, assim, assim, assim. Eu era muito específica. Só que ao mesmo tempo que eu fazia, eu não acreditava muito naquilo, sabe? Eu fazia mais por fazer. Eu acho que nessa época me faltou fé. Eu fazia porque a princípio era algo inofensivo, aquelas coisas que você pensa, se eu fizer não vai fazer mal, que mal vai fazer? E obviamente não funcionou, até porque no início eu coloquei assim metas que hoje eu olho e eram metas assim muito ousadas, coisas que pro tempo que eu coloquei só se acontecesse um milagre mesmo para aquilo se realizar. E hoje eu olho e vejo também que ainda bem que não se realizou, porque acho que se tivesse acontecido na época que eu queria, eu não ia estar pronta para aquilo. Eu ainda não tinha amadurecido o suficiente, eu ainda não tinha experiência para realizar as coisas que eu coloquei, as principais coisas que eu coloquei. Naquela época eu não tinha tanta experiência para, se caso elas acontecessem, acho que eu nem saberia o que fazer. Talvez também foi por isso que não aconteceu, né? Além de eu não acreditar muito, eu não estaria pronta. Só que por mais que as coisas que eu coloquei ali não tivessem acontecido, não estivessem, né, se realizado, eu tava gostando do momento em si, de parar para escrever, para pensar nas coisas que eu queria. Era um momento que eu gostava, era algo que eu gostava de fazer. E eu não queria parar de ter aquele momento. E aí eu lembrei que desde quando eu era adolescente, eu já fazia uma coisa parecida, não era exatamente igual, mas era algo parecido, que é praticar gratidão. Ou seja, ao invés de só pedir coisas, agradecer pelas coisas que já tinham acontecido. Então eu parei meio que de manifestar, de desejar as coisas, e comecei a usar o caderno só para agradecer pelas coisas que já tinham acontecido, que estavam acontecendo, ou seja, passado e presente. E eu também passei a agradecer por coisas que ainda não tinham acontecido, ou seja, coisas do futuro. E eu também parei de me prender muito às datas e aos detalhes. Eu estava bem menos específica. Eu só agradecia por coisas que eu achava que eu gostaria que acontecessem no futuro. E esse foi o método que eu mais gostei, que mais funcionou para mim. E eu digo funcionou não no sentido das coisas se realizarem em si, mas no sentido de ser um momento prazeroso, de eu estar fazendo algo que eu gosto e algo que eu também acredito. Então, hoje em dia, o meu caderno da gratidão é como se fosse uma oração que eu estou escrevendo, agradecendo pelas coisas boas que me aconteceram. Às vezes eu também agradeço por coisas que eu quero que aconteçam, mas na maior parte das vezes eu agradeço mais coisas do presente mesmo, que estão acontecendo nesse momento, até porque quando a gente para analisar a nossa vida, a gente vê que realmente tem muitas coisas
pelas quais a gente precisa ser grato. Em relação à frequência que eu faço isso, obrigatoriamente eu faço uma vez no mês, geralmente no início do mês. Eu paro para analisar o que aconteceu e o que eu quero que aconteça. Mas, na maioria das vezes, eu faço mais de uma vez no mês. É porque uma vez no mês é o que fica lá no meu calendário para eu fazer. Então, eu vou fazer, no mínimo, uma vez no mês. E eu percebo que tem 2 momentos que eu tenho mais vontade, que eu sinto mais vontade de fazer, além dessa uma vez no mês. Que é, primeiro, quando coisas muito boas estão acontecendo na minha vida. E aí eu sinto vontade de agradecer, de tirar um momento para agradecer por aquilo. E o outro momento é quando eu não tô tendo um dia muito bom, quando as coisas não saem muito conforme planejado, ou então quando às vezes bate aquela ansiedade do que vai acontecer no futuro, coisas que não estão sob o nosso controle, sonhos que a gente fica em dúvida se a gente vai conseguir realizar ou não. E aí nesse momento eu também gosto de escrever como se essas coisas já tivessem acontecido e eu estivesse agradecendo elas. É uma forma de ter esperança de que os dias ruins vão passar e que coisas boas vão acontecer. E se você quer começar a fazer o Caderno da Gratidão ou o Diário da Gratidão, como você preferir chamar, eu acho que a primeira dica é apenas comece. A gente tem que começar de um jeito, de algum lugar. Então, o mais importante é começar, até mesmo para criar o hábito e fazer do seu jeito, fazer do seu tempo, fazer conforme o que você acredita. Porque, igual como eu falei, lá no início eu fazia mais por fazer, porque eu nem acreditava muito naquilo. Apesar de que foi importante, como eu falei, para eu começar, para criar o hábito. Mas hoje eu vejo que o ideal é começar de uma forma que se sinta confortável, até porque não existe regra. Então começa e vai aí mudando até achar um jeito que você se sinta confortável, um jeito que respeite o que você acredite, porque também é importante a gente estar fazendo algo que a gente acredita, né? E esse é o tipo de coisa que você tem que deixar fluir. Não adianta forçar, não adianta também fazer de qualquer jeito, fazer só por fazer. É um momento que você tem que tirar com o coração aberto, olhar realmente para dentro de você, para o que você quer. Quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, mas também sempre lembrando de fazer algo que esteja dentro da sua realidade. Porque se você colocar metas muito inalcançáveis ou então sonhos que nesse momento da sua vida estão muito distantes, você pode acabar se frustrando e ficar com aquele sentimento ruim de que nada dá certo para você, de que as coisas não funcionam. Então eu acho também que é importante a gente fazer algo que esteja dentro da nossa realidade. Isso é uma coisa que eu não vejo quase ninguém falando. Geralmente as pessoas falam para você colocar lá tudo que você quer, que vai realizar, que uma hora vai acontecer. E realmente a gente tem que acreditar nos nossos sonhos, a gente tem que ter fé que a gente vai conquistar tudo que a gente quer. Só que na vida a gente tem etapas. Então, não tem como a gente sair do ponto A e ir direto para o ponto D. A gente vai para o ponto A, depois vai para o ponto B, para o ponto C, até chegar no ponto D. E se vale a pena fazer o Caderno da Gratidão? Na minha opinião, vale muito a pena. É um momento muito relaxante, é um momento que a gente para e olha para a nossa vida, para os nossos sonhos. É aquele tipo de coisa que quando a gente termina, a gente tá melhor do que quando a gente começou. Eu acho que o ato de escrever também é um ato que é muito terapêutico. Inclusive, deem preferência para realmente pegar um caderno e uma caneta e escrever o que vocês querem ao invés de fazer no celular. Porque eu acho que o momento em si de você parar sozinha, sentar, anotar ali no caderno as coisas que você quer, eu acho que todo esse conjunto é o que dá o resultado, é o que motiva a gente a ter esperança de que a gente vai sim conseguir realizar todos os nossos sonhos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha ajudado vocês de alguma forma. E se você gostou, não deixe de curtir, deixe aqui nos comentários se vocês já fizeram isso, se vocês têm vontade. E até o próximo vídeo.